E Albino, acho que seria bacana você comentar um pouco para quem está ouvindo e para quem está vendo, você explicar o que é um CSC, né, do que é composto esse Centro de Serviços Compartilhados e como o conceito por si próprio é Lean. Isso, muito maneiro. A pergunta é muito, muito legal mesmo, porque quando eu comecei a conhecer o CSC, isso é um conceito que eu, anos trabalhando na fábrica, nunca tinha tido contato. E é uma coisa da década de 70. Então, assim, também não é muito novo, mas um montão de gente não conhece. Então, se você imaginar uma fábrica, um exemplo aqui para o pessoal entender, uma fábrica que tem 10 unidades ao redor do Brasil. E ele tem uma atividade lá de receber, por exemplo, uma nota fiscal. E a quantidade de horas que essa pessoa trabalha corresponde a 10% do tempo dela só. E o resto do tempo, eles tentam colocar outras coisas para essa pessoa fazer. Mas, de fato, esse trabalho de receber essas notas envolve apenas 10% do tempo dela. Isso é um conceito muito interessante que a gente fala que é 10% do tempo equivalente de trabalho de uma pessoa, que se chama FTE, Força de Trabalho Equivalente. Então, se essa pessoa tem 0,10 FTE, que é 10% de uma pessoa, o restante do tempo, 90% ou 0,9 FTE, ela está sendo não produtiva. Ociosa. Né? Né? Ociosa. A gente vai dizer que a pessoa fica parada, mas a gente entende que, assim como o desperdício, né, a gente sempre se ocupa de... Essa pessoa vai parecer ocupada, mas de fato, para esse serviço, ela só é útil, ou agrega valor 0,10. O que consiste a ideia do CSC é você trazer todas essas pessoas juntas. Então, muita empresa começa a pensar em CSC e cria, na verdade, um CA, que é um centro administrativo. O primeiro passo, então, é o quê? Eu trago essas 10 pessoas para um lugar só, para um escritório. O que eu tenho de ganho nesse momento? Eu tenho ganho de sinergia, porque quando os 10 estão em 10 localidades, cada um faz de um jeito, cada um segue um procedimento. Quando eu trago todo mundo junto, eu ganho sinergia por as pessoas começarem a trabalhar de uma mesma maneira, porque agora eu tenho uma liderança, está centralizado. Mas o ganho de eficiência ainda não veio. Então, se eu somar todo aquele tempo de trabalho, de verdade, eu não preciso de 10 pessoas, então eu vou precisar de uma pessoa. Então, estamos exagerando porque, de fato, um FTE não pode ser um HC, um headcount, uma pessoa. Sim. Porque você tem queda de ritmo, assim como no Lean também tem isso, né? A queda de ritmo, a pessoa vai se levantar, a pessoa vai parar um pouco, fazendo repetidamente ela vai perdendo velocidade. Então, se a gente conseguir encher, seguindo a teoria do Lean, 80% do tempo dela, então 0,8 FTEs a pessoa consegue fazer. Então, esses 10 conseguem fazer o trabalho de 8 desse nosso exemplo, de 8 pessoas que faziam 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Então, nesse nosso exemplo, essas 10 pessoas, a gente poderia colocar 2 ou 3 pessoas para começar a rodar o processo. Olha que salto, né? Otimizei bastante o meu processo. Já. E daí, se você olhar, isso tem muito a ver com o Lean. Então, porque lá no Lean você tem o gráfico de balanceamento operacional, que é o GBO, ou o Yamazumi, quando você pega por tempos e métodos e consegue distribuir as pessoas e as atividades, né? Então, o que você vai fazer? Você vai falar assim, nossa, mas daí a gente vai mandar embora as outras pessoas? Assim como o Lean também, quando você faz um processo desse, você fala assim, você vai mandar embora as pessoas? Não. Você vai tornar aquele processo mais produtivo, você vai poder pegar essas pessoas e fazer outros processos. Isso é produtividade. Você vai conseguir utilizar essas pessoas para fazer mais atividades, mais processos, né? Então, a ideia de CSC é centralizar os serviços e compartilhar esses serviços. Então, é um centro de serviços compartilhados. Centro porque você está centralizando isso todo mundo junto. Isso tem um ganho incrível por você fazer parte de uma mesma equipe, usar o mesmo processo. E você compartilha porque aquele pessoal faz para vários clientes. Aí, só o pensamento de CSC não significa que seja 100% Lean. Isso já é muito Lean se a gente parar para pensar em termos administrativos, né? Olhando para uma empresa como um todo. Mas você pode pegar o Lean e colocar dentro do CSC, criando grandes esteiras de produção. Porque esses caras que vão ficar fazendo trabalho, esses 3 que a gente, nesse exemplo, pegou de 10 e virou 3, eles podem fazer esse fluxo de uma maneira muito artesanal. Do começo ao fim, o processo inteiro. Se a gente pudesse pegar essas 3 pessoas e dividisse, entendendo, mapeando o meu processo, entendendo quais são as etapas comuns, quais são os gargalos e onde eu posso colocar maior velocidade, eu consigo dividir isso como se fosse uma linha de produção da Henry Ford, mas de serviços. Por isso eu falo de uma esteira, como se fosse uma linha de produção, só que eu vou produzir serviço. E esses 3 caras, eles podem trabalhar de maneira muito mais produtiva e mais rápida, e pode ser que eu precise só de 1 ou de 2, ou só de 1. Aí, cenário ideal. E o cenário ideal. Na verdade, o cenário ideal é você ficar com 3 e até com trazer 5, mas para produzir 10, 100 vezes mais do que a gente produzia antes, em termos de serviço, se você tiver essa demanda. Para você ser extremamente produtivo. Tudo depende da demanda do teu cliente.
Então, se você é uma empresa de serviços e você tem a capacidade de trazer esse serviço para mais pessoas, aí vem o ganho de escala, né? Então, se eu tenho uma pessoa, eu tenho 3, puxa, eu vou tomar a decisão de ficar com um cara só, eu tenho oportunidade de ganho de escala, eu posso trazer mais unidades, se é um CSC, porque geralmente o CSC trabalha para um grupo, eu posso olhar para outras empresas do grupo e dizer, olha, eu tenho um processo super eficiente aqui, se você trouxer as suas atividades para cá, a gente consegue diminuir muitos custos disso. Então aquelas 3 pessoas vão começar a ser divididas por mais pessoas, então o custo cai. Então isso é muito Lean. Então é um prato cheio para a gente implementar o Lean.